Bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter vindo para nós participarmos da nossa escola dominical, aprendermos mais da palavra do nosso Deus. Continuando aí o nosso estudo em Hebreus, capítulo 1. Semana passada a gente já começou a falar sobre o assunto de Jesus superior aos anjos. A gente tratou alguns poucos versículos. Hoje nós continuaremos a tratar sobre a superioridade de Jesus sobre os anjos. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: O teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? A gente está dentro dessa seção aí, que é dos anjos menores que o filho. A gente tem 3 subseções dentro dessa seção maior, que é o pai honra mais ao filho. A gente já trabalhou essa ideia. A gente parou nessa aqui dos anjos devem adorar ao Filho de Deus. Então, indo lá para Hebreus 1:6, vou ler de novo o texto, Hebreus 1:6, que diz assim: E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. A gente vai trabalhar esse conceito de que os anjos de Deus são menores do que o Filho, porque os anjos devem adoração a Jesus. Não ao contrário, isso é importante. O Filho não adora os anjos. Antes, os anjos adoram o Filho de Deus. Então, o texto que o autor aos Hebreus nos traz, citação aí de Deuteronômio, a gente já trabalhou essa parte de Deuteronômio amplamente semana passada, mas só para relembrar os irmãos, é que o filho deve ser adorado por ser o primogênito do pai, o filho deve ser adorado por ter sido enviado pelo pai, e o filho deve ser adorado porque o pai ordenou que os anjos adorassem ao filho. Então, a citação de Deuteronômio 32:43, a gente trabalhou isso semana passada, a gente falou, e aí eu quero que você pare lá na pergunta, que é onde a gente parou semana passada. Foi justamente, falei que não ia fazer a pergunta para não sair daqui pensando abobrinha, aí chegar aqui pensando abobrinha. Então, e a pergunta que eu quero fazer é: se os anjos adoravam ao filho, deveriam adorar o filho, os demônios, que são anjos por essência, eles também adoravam ao filho? Meus irmãos, a resposta que provavelmente a gente pode ter é que o que motivou a queda de Satanás e das hostes foi justamente a não adoração ao filho. A gente às vezes relega a adoração a culto, mas a adoração é o que move ou que determina quem é quem. É o que você adora que determina quem você é. A gente às vezes acha que adoração é só vir na igreja, aqui é adoração, ponto. Não. A sua vida é uma vida de constante adoração. E você adora Deus ou os ídolos o tempo todo. E essa adoração diz quem você é.
se você tem adorado corretamente a Deus na sua vida inteira, diz que você é servo de Deus. Agora, se a sua vida é vir para a igreja no domingo, mas o restante é adorar falsos ídolos, aí mostra que isso é contra Deus. Então, se a gente tem uma lição aqui, quem não veio semana passada, eu vou explicar quem é esse cidadão, tá? É Paulo. Tá? Então, tem um homem falando lá, é Paulo falando. Os irmãos decidiram que era Paulo o autor, Paulo que dá a lição aqui. Quem defende a adoração de anjos ou de qualquer criatura ou coisa que não seja Jesus, está em consonância com Satanás. Quem defende qualquer adoração que não seja ao Filho de Deus, ele está ecoando a motivação de Satanás, ecoando a vontade de Satanás às pessoas. E nós devemos adorar a Cristo, e aqueles que não adorarem de coração, adorarão por constrangimento e serão condenados eternamente. Então olha como as coisas se dividem. Não existem várias religiões no planeta Terra, existem duas. A verdadeira e todas as de Satanás. Qualquer coisa que seja o ídolo que a gente cria e não seja o Filho de Deus, no final é ecoar aquilo que Satanás, o plano de Satanás de tirar a adoração do Altíssimo. Ah, eu adoro a Santinha lá. Parabéns, você está adorando exatamente o que Satanás quer que você adore. Ah, não, eu faço o culto pro Buda lá, não mato ninguém, mas eu gosto do Buda. Parabéns, está ecoando Satanás na sua vida. Qualquer coisa que não seja o Filho de Deus é de Satanás. E por fim, a gente é chamado de filho, a gente já falou isso semana passada melhor, a gente está continuando a aula da semana passada, então, e assim como o filho é primogênito, significa uma coisa, por ser primogênito, ele é o primeiro de muitos. Isso significa que, assim como filho de Deus, nós também seremos como o nosso irmão mais velho, como primogênito, como Cristo. Então, qual será o meu corpo lá na glória? Será o corpo glorificado como o de Cristo. Como eu serei na glória? Você será exatamente igual Jesus é quanto à sua natureza humana. Gente, continuando então, o filho é maior do que os anjos, porque os anjos são servos do filho. Hebreus 1:7 diz o seguinte: ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Então, Deus usa seus anjos conforme a sua vontade, de modo que ele executa os planos do Pai, a vontade do Pai. Os anjos são mensageiros ou ministros de Deus. O que é um ministro? Aqui, ministro é um servo. A gente tem a ideia de ministro, a pompa do ministro, que a gente olha lá o Ministério da Educação, o ministro, e a gente, não, mas ministro é servo. O ministro da palavra de Deus é o servo da palavra de Deus. O ministro aqui é aquele que era servo do Estado. Então, um servidor público, ele era chamado de ministro, que ele servia ao Estado, e as pessoas do Estado. Então, os anjos são ministros de Deus, nesse sentido, eles são servos de Deus, para executar as vontades de Deus, de modo que eles entregam exatamente o que Deus manda, e por consequência aquilo que o filho faz, o filho fala, eles fazem. Não é igual filme, tá bom? Tira a ideia hollywoodiana de anjo que você tem na cabeça, que é aquele anjo que vem e debate com Deus, que acha que Deus está errado e faz as coisas do jeito dele. Isso daí é demônio que faz. Tá? Anjo não faz isso. Anjo vem e entrega a mensagem de Deus. Anjo vem e é fiel ao Senhor. Anjo vem, faz e cumpre exatamente aquilo que Deus quer. Em algum sentido, meus irmãos, entendo o que eu vou falar, hein? Pelo amor de Deus. Demônios também são obedientes ao Senhor. Lutero gostava de uma frase que eu acho muito boa. Que Satanás é o Rottweiler na coleira de Deus. Acho muito boa essa frase. Porque, de fato é. Você pega a história de Jó. Ele fez exatamente aquilo que Deus falou para ele fazer.
Deus falou assim, ó, vai lá, toca, mas não mexe na saúde dele. Fez e não mexeu na saúde dele. Depois, de novo, fez exatamente o que Deus falou. Então, Gadareno também, o próprio Jesus, você vê que é o Espírito Santo quem o leva para o deserto para quê? Para ser tentado. Fala assim, ó, não, vamos lá. O Espírito Santo leva ele lá para ser tentado. Então, de algum modo, eles não adoram a Deus, eles não são salvos, eles são desobedientes porque adoraram e quiseram tomar o local da adoração ou o objeto da adoração. Mas anjos não são esses seres que vêm e se rebelam do nada e falam assim, ó, não, baixei aqui, igual, não sei quem já viu aquele filme Constantine, não sei se você já viu esse filme, se você vê, Gabriel não é aquilo, tá bom? Gabriel aparece lá para o Constantine, aí fica num dilema, aí no final o Gabriel é o vilão e Satanás é o mocinho da história. Não tem essa visão de anjos, tá bom? Anjos são ministros de Deus, servos de Deus, e eles executam a vontade de Deus sobre a vida deles. E mais uma vez aqui o autor aos Hebreus cita um outro salmo, o Salmo 104, versículo 4, que diz assim, fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Então, meus irmãos, passa aí, eu não sei, eu acho que ficou pequeno aqui, mas era para estar muito claro. Mas o que tem aí no computador é o seguinte, reze a oração ao anjo da guarda, poderoso protetor. Isso aqui, ó, site famoso no Brasil, tá? De notícia. Eu não vou falar que é o Terra, e se você entrar na UOL vai ter a mesma coisa, mas vocês depois pesquisem no Google. Então, a matéria é a seguinte, tem uma vida de intimidade com o anjo da guarda, invocando-o constantemente, colocando-se debaixo da sua proteção. Aí ele ensina a oração do anjo da guarda, que é santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Linda, serve para nada isso daqui. Aliás, que orar para o anjo da guarda assim, você está em consonância exatamente com o plano de Satanás. Ou dicas para conexão com o anjo, que é o que está no celular lá. Incenso, sândalo, um aroma robusto que acorda a vitalidade interior. Cristais, cornalina, cores, vermelho é essencial. Ritual semanal, às terças-feiras reserve um momento para se concentrar na conexão com os anjos e acenda uma vela para Samuel. Salmos e orações, leia o Salmo 23 e faça uma oração. Natan, isso não existe. Eu estou mostrando que existe, que é muito cheio por aí. De gente que faz ritual para anjo. De gente que busca a proteção de anjo. Entendo, o anjo nos protege, mas ele não protege porque a gente está invocando a ele. Ele protege porque Deus faz com que ele nos proteja. Deus ordena que ele nos proteja. É vontade de Deus que ele nos proteja. A gente não pensa, mas a gente, quando eu falo assim, pensa no tanto que Deus te livrou. Você só pensa naquilo que você viu acontecendo. Mas você não sabe quantas coisas que você não viu e que os anjos de Deus te livraram. Você não viu acontecendo, mas foi um anjo que te livrou. E os anjos de Deus trabalharam a seu favor para que você não caísse, para que você não tropeçasse. E não precisa de misticismo para isso. Não precisa acender a velhinha para Samuel, não precisa ler o Salmo 23 só para isso. Você precisa temer ao Filho de Deus. Adorar ao Filho de Deus. Porque os anjos bons, eles são ministros do Filho de Deus. Então entenda, apesar da minha opinião, os irmãos decidiram que era Paulo, então é Paulo. Quando Paulo vira para a igreja em Jerusalém e fala assim, olha, a gente não pode voltar para as práticas antigas, porque a gente não pode adorar anjo, porque adorar anjo é pior do que adorar o Filho de Deus. Adorar anjo é pior do que adorar o Filho de Deus. Você temer a anjos é pior para a sua vida espiritual, para a sua crença, para tudo, do que temer o próprio Filho de Deus.
Então, meus irmãos, eu creio que ninguém aqui faz oração para anjo. Mas eu aprendi a oração do anjo da guarda, viu? Santo anjo do Senhor, meu zeloso protetor, se a ti me confiou alguma coisa, me rege, me guarde, me ilumine. Amém. E isso acontece também dentro de igreja evangélica, meus irmãos, algumas vezes. A gente acha que só o Filho de Deus, a pregação do Filho de Deus não é suficiente. Eu não chorei com a palavra do pastor. Bom é quando eu saio lá falando em línguas, dando labachúrias, cantalarábias, rodando no espírito e a bandeirinha junto comigo lá. Aí sim é espiritual. Por quê? O Filho de Deus é o que nos basta. Qualquer coisa além do Filho de Deus é errado, é pecaminoso. O Filho de Deus não toca as emoções? Toca as emoções também. Não estou proibindo ninguém de chorar e nem de ficar feliz, tá? Só estou dizendo que ter esse algo a mais do que a palavra de Deus é errado, porque é desnecessário e é pior do que a pregação do Filho de Deus genuína. Porque o Filho de Deus se revela através da pregação da sua palavra. Ele quis assim. Entenda, se Deus quisesse se revelar através de nuvem, ele faria. Ele colocava a nuvem lá passando em cima assim, não faça isso. Cuidado aí que você vai fazer coisa errada. Mas ele decidiu se revelar através da pregação da palavra de Deus. Então, nada é melhor e mais importante do que a pregação da palavra no momento do culto. Mas é muito gelado, sorveteriano aí. Paciência. Gelado porque você está esperando coisas além do que o essencial, que é o Filho de Deus. E a gente às vezes vai em igrejas por aí que tem tudo, menos o Evangelho. Tudo. O pessoal sai de lá, uau, que louvor, que não sei o quê, que sei lá o quê. E a palavra? Fala, deixa lá. Cuidado, para a gente não cair no mesmo erro que os ímpios caem. Eles precisam de coisas além de Jesus, nós não. Nós sabemos que só Jesus nos basta. Que só Cristo nos basta. Então o Pai, ele diz aí que os anjos são menores do que o Filho. E do versículo 8 ao 14, que é a segunda e última parte da nossa aula, vai dizer que o Pai exalta o Filho. E aqui eu quero dividir em 3 também. Então, primeiro aí, o Filho é o próprio Rei. Do versículo 8 ao versículo 9. Do versículo 10 ao versículo 12, o Filho é eterno. E no versículo 13 e versículo 14, o Filho é o Senhor dos anjos. Então, versículo 8 e 9 diz assim: Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, o Filho de Deus é o próprio Rei. O Filho foi exaltado pelo Pai no trono, de modo que ele é o Rei exaltado que governa o universo. O Filho reinará para sempre, versículo 8. Ou seja, daqui até o fim da eternidade, eternidade não tem fim, Jesus será o Rei. O Rei da glória é o Filho de Deus. E ninguém, absolutamente ninguém, o tirará dessa posição. Jesus é o Rei da glória de hoje por toda a eternidade. E ninguém vai tomar o trono dele. E o Filho é o Rei da justiça, versículo 9. Por isso seu julgamento para homens e anjos será justo, bem como o seu reinado é justo, bem como o seu reino é um reino de justiça. Ele trará justiça ao seu povo e nos governará justamente por toda a eternidade. E lá só vai ter coisas justas e justos morando no seu reino. Por isso a necessidade de nós sermos justificados dos nossos pecados, que acontece quando cremos em Jesus. E é interessante que o salmista, ou melhor, o autor aos Hebreus faz mais uma citação de um salmo, Salmo 45, versículos 6 e 7. E ele diz assim, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade, é o cetro do teu reino.
Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Isso nos traz lições. A primeira lição é que Jesus é o Rei da glória. E por todo sempre, para sempre, Ele é o Rei glorioso. Nós habitaremos no reino glorioso em que Jesus é o Rei. Ele é o Rei por direito. Jesus é Rei por direito. Ele é Rei por dignidade. E é Rei porque o Pai o ungiu como Rei sobre a humanidade e sobre todo o universo. Então ninguém é maior e mais poderoso do que Jesus. Ninguém é mais digno do que Jesus. Ninguém é mais glorioso e para sempre Ele será o mais glorioso entre todos. Pois Ele é o Rei da glória, o Senhor sobre tudo e todos. A segunda parte aí sobre a exaltação do Filho é que Ele é eterno. Então no versículo 10 diz assim: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. E o versículo 11: eles perecerão, porém tu permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então o Filho é eterno, e isso é importante porque o Filho criou os céus e a terra. Então ele é superior a tudo e todos, inclusive aos anjos, por um motivo também. Além de ser o Rei da glória, além de ser exaltado pelo Pai, além de ser o Deus soberano, é porque Ele é o Criador de todas as coisas. Simples assim. Ele é o dono, porque Ele criou. Jesus é, por direito, Senhor sobre tudo e todos. Por quê? Porque, além de tudo, Ele é o nosso Criador. Jesus é superior aos anjos porque também os criou. Então não tem como comparar anjo com filho, porque o Filho é maior, afinal o Filho criou os anjos também. Criou os anjos junto com os homens e toda a criação. Então o Pai, o Filho e o Espírito criaram os anjos, e por isso o Filho é superior a tudo e todos, inclusive aos anjos. O Filho é eterno, versículo 11, sempre existiu, desde a eternidade, por isso ele não pode ser criado. A gente falou da geração eterna. Jesus ele não existiu e passou a existir. Ele sempre existiu. Jesus sempre foi o Filho de Deus. Jesus, ainda que não com o nome Jesus, porque ele recebe o nome Jesus há 2000 anos atrás, mas o Verbo sempre existiu. O Filho de Deus sempre existe. Ele é eterno. De eternidade a eternidade ele é. E por ser eterno, ele é imutável. E no versículo 12 fica isso claro. Todos os seus atributos são perfeitos e não mudam de intensidade. Sabe o que significa? Que quando a gente diz que Jesus nos ama infinitamente e perfeitamente. E não fica mudando de intensidade igual a gente acha. Porque ele não é igual ao nosso amor. A gente muda, Deus não. Ora você ama mais a pessoa, ora você me ama menos, ora... Deus não é assim. O Filho não é assim. Quando o Filho ama, ele ama. E vai amar até o fim da eternidade. Então, meus irmãos, o Filho é imutável, assim como o Pai é imutável. Assim como o Senhor é imutável, o próprio Filho também. Então, se você muda de opinião, se você muda o que você gosta, se você muda de roupa, Jesus não. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. E aí, mais uma citação de Salmo 102, que diz lá: em tempos remotos, lançaste o fundamento da terra, os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e teus anos jamais terão fim. A moça está com pergunta e vai perguntar para você agora. Se o Filho é eterno, como explicar a encarnação? Exatamente, ele assume uma nova natureza. A resposta está certa, viu, Diogo? A resposta técnica é: ele assume uma nova natureza. Jesus sempre existiu. É isso que eu quero que você entenda. O Filho sempre existiu. Ele não existe há 2000 e
2024, 2030 anos atrás, ou 2028 anos atrás, depende aí do ano que ele nasceu, mas ele não existe desde aquele momento e só. Ele sempre foi o Verbo de Deus, ele sempre foi o Filho de Deus. Como Deus, ele sempre existiu, ele é eterno. Há 2024 anos atrás, ele assume uma nova natureza, que é a natureza humana. Então Jesus, ele nem sempre foi homem, mas ele sempre foi Deus e sempre será Deus. Mas a partir do momento que ele assume uma nova natureza, agora ele é o Deus homem. E a gente não pode separar, em hipótese alguma, a divindade e a humanidade de Cristo. E ponto final. E ficar querendo falar assim, ó, não, aqui Jesus é Deus, aqui Jesus é homem, é um erro nosso. Jesus não se apresenta assim. Ele se apresenta como o Deus homem. Ah, quem andou sobre as águas? O Deus homem. Quem morreu na cruz? O Deus homem. Ah, Deus não morre, mas o Deus homem morre. Deus no sangue, e Atos vai dizer que Deus comprou a igreja com seu sangue. E aí? Porque o Deus homem sangra. Então ficar querendo separar Jesus assim não dá certo. 2024 anos atrás, ele agora é o Deus homem, o tempo todo o Deus homem. Mas ele sempre existiu, antes sem a natureza humana. Então Jesus foi aperfeiçoado. Então, cuidado, tá? Cuidado. A Bíblia diz que ele é imutável, mas a Bíblia também diz que ele foi aperfeiçoado. Então, às vezes a gente acaba, para defender uma coisa, negando outra. Então, cuidado para não negar a humanidade de Jesus também, porque Jesus precisou se aperfeiçoar. Quando a Bíblia diz que ele é imutável, sua natureza divina é imutável. Mas como homem, ele precisava mudar. E ele é homem perfeito também por isso. Porque assim como eu mudo, Jesus também mudou. Então Jesus sabe, por exemplo, o que é ter crise de adolescente, porque ele foi adolescente. Ele não nasceu com 30 anos lá no corpo de adolescente, falando assim, gente, tenho 30 anos aqui. Não, ele tinha 12 anos e 12 anos de mentalidade. Ele não pecou. Ele sabe o que é passar pela infância, tudo isso, porque isso torna ele um sacerdote ainda melhor. Porque ele entende o que a gente passa. Por isso ele é um homem perfeito. Então, lições aí. Jesus é glorioso, superior a todos, porque é eterno e perfeito em todos os seus atributos e naturezas. Jesus é perfeito no ser homem. Jesus é perfeito no ser Deus. Jesus é perfeito, o perfeito Deus homem. Se Jesus já nasce homem glorioso, ele não sabe o que é ser homem, porque a gente não nasce assim. Adão não foi criado assim. Adão tinha que se desenvolver também no Éden, dar nome para os bichos. Arrumou uma parceira depois, isso tudo é desenvolvimento. Então, o homem é criado para se desenvolver. Cuidar das plantas, tudo isso é desenvolvimento. Então, Jesus também é criado assim, então isso é próprio de homem. Então, Jesus sabe o que é ser Deus e sabe o que é ser homem em tudo. Ele é o perfeito Deus e perfeito homem. E aqui uma lição interessante. A gente lê Salmos, muitas vezes, do modo errado, tá bom? A gente vai para o livro dos Salmos, muitas vezes, só para deixar aberto lá o Salmo 91, olhar e falar assim, viu só? O anjo está aqui. Ou fazer igual eu já ouvi crente falando para mim, que usar o Salmo 91 para não deixar espírito maligno entrar na casa, e ler o Salmo 91 para expulsar demônio das pessoas. A gente lê errado o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, eles nos aponta para Cristo. Olha que interessante o autor aos Hebreus está fazendo. Ele está falando de Jesus. E a maioria, se não quase todas as citações que ele usa, vem do livro dos Salmos. Você precisa ler o Salmo buscando a Cristo. Ler o Salmo buscando Jesus como fonte de conhecimento. Não ler por ler. Fala assim, não, hoje eu vou ler lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará e está tudo certo. Não, é ler buscando a Jesus e fazendo uma boa teologia. A gente às vezes vai para Romanos para criar doutrina e tudo mais. Tem que ir também, mas não pode esquecer do livro dos Salmos. O autor aos Hebreus nos mostra isso também. Então, cuidado para você não ler Salmo do jeito errado.
Meus irmãos, para eu encerrar aqui hoje, então, só para não ficar com um ponto para a semana que vem, eu vou trabalhar esse aqui, que o Filho de Deus é Senhor, verso 13 e 14. Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, o Filho é Senhor, o Filho foi exaltado à destra do Pai, regente do universo junto ao Pai, rei sobre todos. Ele é o Deus que dá vitória ao Filho, então o Filho tem a vitória em suas mãos. O Pai entregou ao Filho a vitória, de modo que ele é o rei vencedor e todos aqueles que estão com o Filho são vitoriosos. Então a vitória vem em Cristo Jesus. Nós muitas vezes ouvimos lá a pessoa falando assim, toma a tua vitória aí hoje. A vitória está em Cristo. A nossa vitória é Jesus Cristo. E talvez a nossa vitória plena não venha nessa vida. Ela não vai vir nessa vida. A plena vitória vai ser quando Cristo voltar e julgar vivos e mortos, anjos e homens, e nos levar para o reino da glória. Porque lá nós obteremos a plena vitória sobre os nossos inimigos e sobre os inimigos de Deus. E Deus nunca fez isso com os anjos, por isso eles não regem o universo, antes eles são regidos pelo Filho. Então, mais uma vez, os anjos não regem o universo. Não adianta pedir para o anjo. Os anjos são regidos pelo Deus eterno e pelo Filho de Deus, que cuida de tudo e todos, inclusive dos anjos. E aí ele cita o Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Os filhos são ministros do Senhor, isso é importante, obedecem ao Filho. Os anjos são enviados para o serviço, então eles servem ao Filho. E os anjos trabalham em favor dos eleitos, trabalham em favor do povo de Deus. Portanto, eles são instrumentos do Rei Jesus para cuidar do seu povo. Mais uma vez, a gente falou isso, mas agora esse versículo fica bem claro. A gente não deve orar aos anjos, porque eles não passam, com todo o respeito, tá? Mas eles não passam de instrumentos do nosso Redentor para o nosso cuidado. Orar ao anjo é perda de tempo. É igual você falar com o martelo. Falou, martelo, prega aí para mim. Você tem que falar com quem vai bater o martelo. Assim a nossa oração tem que ser para o Filho de Deus. E clamar o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus enviará os seus anjos para cuidar de nós. E aí ele faz uma alusão ao Salmo 34, que é o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livram. O cidadão está com pergunta aí, é possível então ver as obras dos anjos? Por isso que, para nós encerrarmos, o Filho é melhor. Jesus Cristo é melhor. O Filho é melhor que os anjos, porque os anjos eles são piores do que o Filho de Deus. Então tentar entender os anjos como superiores ao Filho, ou colocar coisas que anjos fariam como superiores às coisas que o Filho mandou, é pecado. Cuidado com isso. Por exemplo, com todo respeito, mas a pessoa que se acha melhor porque ela fala a língua dos anjos, ela está em pecado, porque a língua dos anjos é pior do que a pregação da palavra de Deus. Porque na pregação da palavra de Deus você está vendo o Filho se revelando a você. Então, estou dando um exemplo que acontece no nosso meio, mas buscar anjos além do Filho é perda de tempo, é vaidade, é futilidade, não vai te levar para lugar nenhum. Muito pelo contrário, só vai te afastar do verdadeiro Filho de Deus e da verdadeira fonte de poder que nós temos, que é o Filho de Deus. Então, para concluir, o Filho é maior e melhor que os anjos. Trocar Jesus pelos anjos é um erro e uma tolice. Nós temos que adorar e buscar somente a Cristo. Como filhos, nós somos superiores aos anjos. Então é interessante isso. A gente, por ser filho de Deus, também não está em pé de igualdade com os anjos. A gente está um patamar acima. E os anjos são servos do Filho de Deus, por isso trabalham para o nosso bem. Isso significa o quê? Que se você vê um anjo na rua, não precisa ter medo. Anjo famoso, Satanás. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo de demônio.
Porque Jesus é mais poderoso. Jesus é maior do que todos eles. Ah, mas o Armagedon está aí, Satanás vai aparecer caótico, vai ter uma briga aí. Calma, não precisa ter medo. Teu Deus te guarda. O Filho de Deus é maior e mais poderoso que qualquer um. Então, meus irmãos, respeitem os anjos, tá bom? Não precisa sair por aí falando mal deles não, mas não tenham medo. E entendam que eles não são fontes de adoração, pelo contrário. Eles são servos do mesmo Deus a quem servimos.